E aí pessoal ligado no canal RoboBuilders, beleza? Meu nome é Luan Mendes e hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer um controlador fuzzy utilizando a toolbox do MATLAB. O sistema fuzzy que a gente vai desenvolver aqui e implementar no Arduino é um sistema bem simples de uma entrada e uma saída. O objetivo desse vídeo não é ficar passando a teoria de sistemas fuzzy para vocês, até porque eu não conseguiria passar para vocês em apenas 5 ou 10 minutos toda a teoria ou pelo menos uma parte dela, já que sistemas fuzzy é um tópico bem complexo. O nosso projeto aqui vai ser controlar a intensidade de um conjunto de LED a partir de um sensor de luminosidade conhecido como LDR, utilizando um controlador lógico fuzzy de uma entrada e uma saída. Só para não ficar meio vago sobre o tema, lógica fuzzy permite trabalhar com exatidão dados imprecisos, transformando-os em variáveis linguísticas. Por exemplo, uma temperatura de 30 graus Celsius pode ser considerada para alguns uma temperatura alta, para outros uma temperatura normal. Não podemos classificar com exatidão como essa temperatura de 30 graus Celsius é classificada. Com isso, chamamos esses dados de dados imprecisos. Eles podem ser classificados de formas diferentes. Bom, vamos lá. Para iniciar a toolbox de fuzzy no MATLAB, digite na janela de comando a palavra fuzzy. Uma janela igual a essa deverá abrir para você. Caso não apareça, significa que o toolbox fuzzy não está instalado no seu MATLAB. Você precisa instalar para continuar. Temos aqui na janela principal três quadrinhos, um quadrinho amarelo, um quadrinho branco e um quadrinho azul. E logo abaixo temos alguns dados de configuração. Bom, o que precisamos modificar aqui são as entradas, as saídas e as regras do meu sistema. Iremos começar a fazer a alteração clicando no primeiro quadrinho, no quadrinho amarelo. Vamos alterar o nome para luminosidade, que são os dados que vão ser obtidos através do sensor LDR. Apertamos Enter após. A próxima alteração é o nome da saída, que é o terceiro quadrinho, o quadrinho azul. Colocamos o nome de intensidade. Essa vai ser a saída em PWM para conjunto de LED. Feito isso, apertaremos Enter. Agora iremos clicar duas vezes no primeiro quadrinho, no quadrinho amarelo. Temos aí uma nova janela com as chamadas funções de pertinências para cada entrada e para cada saída. Como padrão do MATLAB, o número de funções de pertinência para cada entrada e para cada saída é 3 e é do tipo triangular. A primeira alteração que iremos fazer é modificar o range, que é definir os limites da minha entrada, no caso da luminosidade. Eu coloquei de 0 a 100 para facilitar o entendimento e visualização no nosso controlador. Como um sensor LDR é um sensor analógico e o Arduino, as portas analógicas têm uma resolução de 10 bits, ou seja, a leitura vai de 0 a 1023, o limite aqui poderia ser definido como de 0 a 1023, porém para facilitar eu coloquei de 0 a 100. Nós vamos precisar mexer aí, mapear esses valores nos valores de 0 a 1023, que é o original da leitura do sensor analógico LDR. A próxima alteração que iremos fazer é mudar o nome das funções de pertinência. Selecionamos a primeira função de pertinência e vamos nomeá-la como baixo. Esse valor vai variar, uma função triangular no caso, de 0 a 40. Esses limites e valores podem ser alterados posteriormente por vocês. Nós vamos aqui colocar como os padrões para facilitar o entendimento e também para que o vídeo não fique tão longo. A função triangular central, vamos dar o nome ela de média, e a última função de alta. Iremos agora clicar no quadrinho azul, que significa que é a saída, no caso a intensidade, que são os valores em PWM. E vamos deixar os valores de limite ali de 0 a 1, pois a função do MATLAB que escreve o PWM para o Arduino varia de 0 a 1. 1 significa 100% e 0, 0%. O próximo passo então é alterar os nomes das funções de pertinência que iremos fazer igual a de entrada, luminosidade. A primeira função aí colocamos o nome baixo, a segunda média e a terceira alta. Bom, definidas as entradas e saídas do meu controlador, assim como os limites de cada entrada e de cada saída, no nosso caso aqui nós estamos utilizando apenas uma entrada e uma saída, nós precisamos então definir as regras do nosso controlador. O nosso controlador é do tipo mandano,
Então utiliza aí as regras se então. Vamos clicar ali em close, no caso fechar, para abrir o bloquinho de regras, que é o segundo, no caso o bloquinho branco. Damos um duplo clique nele e então podemos criar as regras do nosso controlador. Como só temos 3 funções de pertinência nas variáveis de entrada e de saída, o máximo que podemos adicionar são 3 regras. Tanto em luminosidade quanto em intensidade, temos 3 opções: baixa, média e alta. Para o meu sistema, quando a luminosidade for baixa, eu quero que a intensidade, no caso o PWM do conjunto de LED, seja alta. Clicamos em baixa em luminosidade e alta em intensidade e adicionamos a regra clicando no botão ABD Rule. Fazemos isso para as outras opções. Bom, quando a luminosidade for média, a intensidade do meu conjunto de LED vai ser média. Quando a minha luminosidade for alta, a minha intensidade do conjunto de LED vai ser baixa. Criamos então as nossas regras para o nosso controlador. Antes de implementar o nosso controlador fuzzy na prática, vamos simular algumas entradas para ver se o controlador realmente vai servir para essa aplicação que nós estamos querendo. Podemos aqui na janela em View, Rules, adicionar manualmente uma determinada entrada para vermos qual vai ser a saída do controlador. Ao alterar o valor de entrada para 20, podemos ver que a primeira função de pertinência e um pouco da segunda função de pertinência, no caso o primeiro quadrinho e o segundo quadrinho do lado esquerdo no amarelo, são ativados. E aí, como saída, como resultado, eu tenho uma intensidade no valor de 0,646. Isso significa que eu vou ter 64,6% de PWM, no caso o Duty Cycle, para o meu LED. Eu não vou fazer a interpretação dos resultados aqui. Vamos apenas considerar que esses resultados são plausíveis para o nosso projeto, para a implementação. É lógico que para ter um controlador ótimo, para um projeto bem mais elaborado e complexo, precisamos alterar os parâmetros e estudar um pouco mais sobre isso, sistemas fuzzy, sobre essas configurações do controlador e outras coisas. Vamos deixar essa parte de alteração para um outro vídeo. Trarei com algum projeto mais complexo, com mais entradas e mais saídas. Vamos fechar essa tabela. Podemos ver também a relação entre a entrada e a saída em gráfico. Vamos até View e Surface. Podemos tirar algumas conclusões desse gráfico. Afinal, ele representa a relação entre a saída e a entrada do meu controlador. Como vocês podem ver no gráfico, eu nunca vou ter a intensidade 1, no caso 100% de PWM no meu LED. E também nunca vamos ter 0% de PWM, que seria o LED desligado. Se isso é bom ou ruim, cada um define o seu. Eu não vou alterar exatamente para ficar mais rápido a implementação do nosso projeto. Vamos fechar essa janela e então salvar o nosso controlador. Nosso controlador já está pronto para ser utilizado e precisamos agora fazer a implementação em código. Vamos em File, Export e vamos colocar o nome aqui para LDR controlador. Após isso, clicamos em salvar e aí vamos fechar esse toolbox que a gente já implementou no nosso controlador. Vai pedir para salvar novamente, não é necessário. Vamos lá para a programação. Criamos aí um novo arquivo e, como mostramos no vídeo de instalação do pacote do Arduino no MATLAB, temos as primeiras 3 linhas de código. Limpam a memória do MATLAB e também configura a porta que está no meu Arduino e o tipo do Arduino que eu vou estar utilizando. Um Arduino Uno, porta USB está na COM16. Eu tenho uma nova variável agora que eu chamei de sysfuzzy, que é o meu sistema fuzzy. Ela vai ler o meu controlador fuzzy que está salvo na mesma pasta que esse código, e esse arquivo de código que eu estou criando. E o meu controlador, no caso, é o LDR controlador.fis, entre aspas simples, e o comando que eu vou estar utilizando para ler o controlador é o readfis. As próximas linhas de código eu coloquei para uma etapa de configuração do meu sensor LDR, e vai determinar qual que é o mínimo e o máximo da tensão lida por ele de acordo com a luminosidade ambiente aqui do local testado. Eu vou ter aí um intervalo de 3 segundos entre a configuração do valor máximo e a configuração do valor mínimo. Esse seria o setup, lá quando a gente utiliza na IDE do Arduino. O próximo comando é o while.
while true, enquanto for verdadeiro. Seria o void loop lá na IDE do Arduino. Essa sequência de código vai ficar executando até eu pedir para parar. A próxima variável aí que eu criei é a variável tensão. Ela vai ler o valor do sensor LDR. O meu sensor está no pino A0. A próxima equação aí é a luminosidade. Eu vou mapear o valor mínimo e máximo da etapa de configuração do meu sensor para um valor de 0 a 100. Foi aquele que eu coloquei lá no controlador fuzzy como entrada. Iremos agora calcular a saída e passar para o controlador fizz. No caso, a gente vai utilizar o comando eval fizz, né? A gente vai dar como entrada a luminosidade que a gente calculou, mapeou de 0 a 100, e o nosso sistema fuzzy, que é o que foi criado, é o sysfuzzy, que foi lido inicialmente. Após esse comando, eu criei uma variável dispIntense para justamente mostrar aí na tela, janela de comando, a intensidade de 0 a 100, no caso em PWM. Ela vai dar uma saída, né? A saída é de 0 a 1, como lá o controlador fuzzy, de 0 a 1, e aí eu vou mostrar quando eu não tenho o ponto e vírgula no final, né? Essa variável vai ser mostrada na janela de comando. O próximo comando é que eu vou mandar esse sinal de intensidade, resultado do controlador fuzzy, para a porta PWM do Arduino D9. Bom, com o código feito, o controlador também feito, vamos agora mostrar como ficou nossa montagem, nosso hardware. Como dito anteriormente, temos o LED conectado ao pino D9 do Arduino, no caso PWM, e temos o LDR conectado no A0. O resistor que eu utilizei para o LED é de 330 ohms e para o LDR de 10K. Vamos ver agora como ficou na prática a implementação do nosso controlador. Temos aqui, vamos executar clicando em Run ou apertar F5. Começamos aqui então com a etapa de configuração. O valor máximo será definido pela luz ambiente e o valor mínimo, tampei o sensor para obter um valor menor. Se você tiver alguma dúvida, poste ela aí nos comentários que a gente vai procurar sempre estar respondendo as dúvidas dos vídeos. Deixa aquele joinha se você gostou e se ainda não é inscrito no canal, clique no botão se inscrever. É super fácil, rápido e ajuda a gente aí a crescer e ficar postando vídeo com frequência aí para você. Um abraço e até a próxima.